Aperte o play, porque hoje a gente vai direto na raiz de tudo que eu trago aqui, o hard e o heavy. Das jaquetas de couro aos detalhes que definem quem somos, você está no Falando sobre Estilo com uma Metalhead. Eu sou a Sudolenga e aqui exploramos a moda e o metal, um espaço para mulheres que cresceram no mosh, mas dominam o mundo com uma estética mais madura, autêntica e cheia de história. Para entender um pouco ali do estilo da mulher mais rocker de hoje em dia, a gente precisa recordar o que aconteceu lá no final dos anos 60 e início dos anos 80, que foi o momento em que o rock deixou de ser música de rádio para se tornar um estilo de vida. O heavy metal e o hard rock nasceram de um choque de realidade. O mundo estava mudando, as cidades estavam ficando cada vez mais cinzas e barulhentas, o otimismo daquela fase paz e amor dos hippies já não fazia mais sentido, e os jovens daquela época queriam algo que refletisse o peso da vida real. Então eles pegaram o blues, aumentaram o volume e trouxeram a velocidade ali das máquinas para dentro da música. Mas eles não mudaram só o som, eles também mudaram a forma como o mundo se veste. Por que eu uni o heavy metal e o hard rock nesse episódio hoje? Porque eles são os dois lados dessa mesma origem. Quando a gente fala que o heavy metal veio das fábricas, não é força de expressão. Ele realmente nasceu em cidades industriais, onde, quando você olhava assim o horizonte, via que era feito só de chaminés e o som do dia era metal batendo contra metal. Então era um negócio muito metalúrgica mesmo. Por isso que a estética do heavy metal é rígida, disciplinada e tem essa coisa do bruto. E se você acha que eu estou exagerando quando digo que o metal veio das fábricas, deixa eu contar uma historinha real se você não sabe ainda. Mas o som que a gente mais ama nasceu em um acidente em uma metalúrgica. O Tony Iommi, o guitarrista do Black Sabbath, trabalhava operando uma prensa e acabou perdendo as pontas dos dedos. Para voltar a tocar, ele teve que adaptar a guitarra, criando aquele som grave, pesado que a gente conhece. Até hoje é sensacional. O heavy metal não nasceu em conservatórios de músicas, ele nasceu no chão de fábrica, digamos que especificamente em Birmingham, entre o barulho das prensas e o cheiro de metal queimado. Mas agora entrando um pouco na parte da vestimenta, imagine que aqueles músicos e fãs viviam em um ambiente que era duro. O couro não foi escolhido por ser bonito, ele foi escolhido porque é uma matéria-prima resistente, ele dura a vida inteira. E visualmente ele cria também uma barreira. No heavy metal, a roupa serve para te separar da massa. É, digamos, uma blindagem que comunica: eu sou sólido, eu aguento o peso da realidade. Já outros estilos precisam ficar o tempo todo causando na mídia para não morrer na praia. O Rob Halford, vocalista do Judas Priest, também foi o que trouxe o visual do couro para o metal. Ele já mencionou como a estética da classe trabalhadora industrial e a cultura dos motociclistas da região influenciaram a escolha ali do material. O couro era uma, digamos, armadura de quem vive aquele ambiente bruto. E a minha parte preferida no meio disso tudo são os patches, aqueles bordados costurados à mão no jeans, que não são apenas enfeites. Eles funcionam como uma forma de pertencimento no meio. No metal, a disciplina aparece no cuidado com o próprio uniforme, digamos assim. Costurar um patch é um ato de lealdade, é mostrar que você pertence a uma irmandade que valoriza a história e também uma tradição. E para nós, mulheres já mais adultas, essa estética traz uma autoridade inabalável. É o look de quem tem convicções profundas. Eu vou falar um pouquinho mais dos patches no episódio de thrash metal quando eu trouxer aqui, então esperem que vai ter esse episódio. E eu já mostrei o meu colete, inclusive, de thrash, mas no episódio eu vou mostrar de novo. Já o hard rock, ele pegou toda essa potência e decidiu que ela precisava de brilho e movimento. Se o metal é o peso das fábricas, o hard rock é a eletricidade da noite. Ele nasceu nas ruas movimentadas, sobre as luzes de neon, focado na celebração e na conquista. Se no heavy metal temos o couro, aqui entram as estampas de animais, digamos, oncinha, cobra, leopardo, enfim. No hard rock, o animal print não é só uma estampa de vovó, é o resgate do instinto selvagem. Ele serve para atrair o olhar, para mostrar magnetismo. Enquanto o metal quer te blindar, o hard rock quer te destacar. Ele diz: eu estou vivo e eu domino este ambiente. No hard rock, o termo menos é mais não existe. É o brilho dos metais, as correntes, o cabelo com volume, a atitude de quem não pede licença para ser notada. É uma estética de expansão. Para nós, isso se traduz naquele toque de audácia no look. É o que transforma uma roupa comum em uma produção com aquele, digamos, borogodó. É a liberdade de ser exuberante sem pedir desculpas por isso. Percebam a diferença? O heavy, ele te dá uma estrutura. É aquela base preta, o couro pesado, a bota que pisa firme, o coturno que aguenta tudo. É o que te faz sentir poderosa e até mesmo respeitada. Digamos que é o meu estilo mais preferido, Porque eu sempre tô de preto. Hoje eu não tô de couro porque tá calor, mas
Correntaria e roupa preta, gente, coturno, sou eu. E o hard rock te dá aquele tempero. É o cinto de oncinha, o metal que também ali destaca e brilha, o detalhe que diz que você é única. E no fundo, a origem do hard rock é o equilíbrio entre a força do ferro e o fogo da liberdade. E a gente usa os dois para construir a nossa própria identidade todos os dias. Porque se durante o dia a gente trabalha, batalha, à noite a gente quer se divertir. É assim que eu vejo os dois estilos ali. Um faz a parte séria, digamos assim, e o outro cuida da diversão. Então eu acho que é um match perfeito. Se hoje você se sente segura usando preto, metal e couro, é porque essas bandas abriram este caminho. Elas criaram uma estética de rebeldia consciente que, para nós, principalmente mulheres, né, é o maior símbolo de independência que existe. Indo um pouco ali mais pra história, tenta imaginar um cenário ali nos anos 70, chegando e aquele sonho hippie de flores e paz começando a desmoronar. O mundo estava em crise, o desemprego batendo na porta e o jovem daquela época olhava em volta e não via cor, ele via, né, como eu disse, fábricas, fumaças, asfalto. Foi aí que o Paz e Amor deu lugar ao volume máximo. Bandas como Led Zeppelin e depois também o Iron Maiden trouxeram um som que parecia o barulho também das máquinas trabalhando. Era pesado, era bruto, era metal puro. E a moda? Bom, a moda acompanhou esse soco no estômago. O rock se separou daquele visual comportadinho de vitrine e as bandas adotaram uma estética de sobrevivência urbana. O couro e o jeans não eram fantasias, eram roupas feitas para aguentar as ruas, as viagens e principalmente a estrada. Era, digamos, o uniforme de quem vivia a cidade de forma intensa. O couro e o metal entraram em cena não para enfeitar, mas para dizer: eu sou forte, eu sou livre e eu não sigo as regras. É dessa energia de resistência que nasce o estilo que a gente ama até hoje. E se você for ver bem, quando vamos para shows, saímos para o trabalho, vamos para, sei lá, bares, como que a gente tá vestido? 90% das vezes é jeans e couro. Eu tô errada? É o básico que funciona e mantém o estilo. E não tem como não falar do rock e metal sem falar da peça que é o coração de qualquer guarda-roupa aí dos metaleiros, né? A jaqueta de couro. Mas esqueçam essa ideia de que ela é só um estilinho de rock. A história da jaqueta de couro é muito mais do que isso. Ela nasceu em 1928 com o modelo Perfecto da Schott, acho que é assim que pronuncia, feita para proteger os motociclistas de quedas no asfalto. O couro era a barreira, era também uma segurança. Aí vieram os ícones como Marlon Brando, Rob Halford, como já citei aqui, que transformaram essa proteção em um grito de independência. E sabe por que ela funciona tão bem pra gente hoje? Porque ela traz estrutura. Ela coloca os nossos ombros no lugar, ela impõe respeito antes mesmo de você abrir a boca. Eu costumo dizer que o couro não é só um tecido, né? Na verdade, o couro é uma pele. Ela é uma segunda pele de proteção contra o mundo. Quando você coloca aquela jaqueta, você não está apenas se vestindo, você está vestindo uma autoridade. E se a jaqueta de couro é a nossa, digamos, blindagem, o jeans é a nossa parte da história ali também. O jeans também nasceu das minas e das fábricas. Era o tecido de quem trabalhava duro e o heavy metal trouxe isso para o palco com bandas como o Iron Maiden. Mas o que eu acho mais legal assim dessa época é o movimento do faça você mesmo. As roupas eram de certa forma caras e o acesso também era difícil. Então os fãs pegavam o que tinha em casa e acabava transformando, estilizando, e a gente faz muito disso hoje também dentro do movimento. Sabe aquele colete cheio de pet e taxas? Aquilo era um ritual de identidade. Costurar o símbolo de uma banda favorita no seu jeans era como tatuar ali a sua roupa, era algo que ficaria para a história. Era um trabalho artesanal, ainda é, né, feito à mão, cheio de significado. E para nós hoje isso é um lembrete de que o nosso estilo não precisa vir pronto da vitrine. A gente pode e deve colocar as nossas próprias marcas e a nossa história naquilo que a gente veste. Eu sempre trago isso aqui pra vocês. E vamos dar um pulinho ali em Los Angeles, nos anos 80? Imagine o sol, o neon e aquele hard rock vibrante de bandas como Motley Crue. Ali o rock deixou de ser o preto e couro e ganhou texturas mais exóticas. Foi a era das calças de oncinha, principalmente as leggings, couro de cobra e também um visual que celebrava o excesso e diversão. Muita gente acha que o animal print é coisa de quem quer aparecer, mas ela é a raiz do estilo dentro do rock. Ela traz a liberdade. Era sobre ser selvagem, ser livre. E traz isso pro nosso espelho hoje. Uma peça de onça ou de cobra é, digamos que aquele tchan, assim, que seu look às vezes preto precisa, né? Ele traz um magnetismo, uma autoconfiança e diz muito também que você se conhece o seu estilo e o seu poder.
É o detalhe que mostra que você não é apenas elegante, você é instinta e segura de quem você se tornou. Eu sei que nem todo mundo gosta de usar estampas de animal, né? Estampas de oncinha, estampas de, sei lá, de qualquer outro animal que entra aí nessa parte da estamparia. Muita gente acha que é exagerado. Muita gente coloca ele como um estilo dos criativos, mas dentro do nosso estilo, do nosso movimento rock heavy, do heavy hard, a gente acaba usando porque a gente sabe o que significa. E neste meio, algumas mulheres se destacam como a Suzy 4, a primeira mulher a ser líder, né, de uma banda e tocar baixo usando um macacão de couro da cabeça aos pés nos anos 70. Ela quebrou a ideia de que a mulher do rock deveria ser delicada. A Joan Jett, a madrinha do punk rock, ela também trouxe o visual preto, o cabelo desfiado e a jaqueta de couro como uniforme pra vida. Ela é um exemplo perfeito de estilo atemporal. E não tem como não falar do heavy metal e do hard rock sem citar a Doro, a primeira mulher a dominar o palco do heavy metal tradicional nos anos 80. O visual dela é puro metal, cintos de bala, muitas correntes, o couro cheio de taxas e também a Lita Forte, que trouxe a guitarra pesada e o visual do hard rock, representando lindamente o estilo. Pra gente fechar, eu queria que vocês pensassem sobre o que significa ser rebelde hoje. Quando a gente era mais nova, a rebeldia era gritar, era contestar tudo, mas hoje, de maneira mais madura, a nossa rebeldia é muito mais profunda. E é o simples, é o corajoso, é o ato de ser quem a gente é. Mas pra vocês, o que vocês pensam em relação a isso? Existe uma expectativa de que com o tempo a gente baixe o volume, que a gente se torne aquela senhorinha clássica, discreta, quase invisível. Mas quando você coloca a sua jaqueta de couro, o seu coturno, você está desafiando esse roteiro já montado. Isso é ser rebelde, e é uma rebeldia consciente também, e de forma elegante, sofisticada. Por que não? Eu já tô beirando, gente, eu tô bem mais perto dos 40 do que dos 30, né? Então, assim, muita gente até fala, nossa, você se veste de forma mais elegante, mais sofisticada, mesmo sendo uma rocker metaleira. Vou pros shows, eu sempre recebo elogios depois nas fotos das meninas, falam, nossa, que roupa linda pra ir num show, porque assim, eu sei que na minha adolescência eu não tinha tanto esse cuidado, né? Eu já falei sobre isso em vários vídeos aqui sobre o meu estilo, das fases que eu passei. E quando eu ia pra shows, eu ia muito bem, assim, tipo, bem estilo mais piazona, mais largada e tal. Eu falei, mas pera, dá pra ser feminina também dentro do heavy metal, dentro do hard rock, dentro do meio ali mais bruto, né, do metal. Então, com o tempo, eu fui trazendo isso pro meu visual e por isso também foi um dos pontos que eu trouxe esse quadro, né, esse meu podcast falando sobre estilo como metalhead, que deu início a tudo isso, porque eu comecei a trazer esse movimento nas minhas redes sociais, de que você pode ser uma mulher, de certa forma, adulta, não sou mais uma adolescente, e como tudo, as coisas acabam evoluindo, sabe? Então, de certa forma, o nosso estilo também foi evoluindo junto no decorrer desses anos. Inclusive, essa semana eu vi uma matéria que saiu com o Petrosa, o vocalista do Creator, em que ele dizia que ele não vai voltar a fazer o tipo de música, o tipo de thrash metal que ele fazia nos anos 80. E eu sei que isso é uma cobrança grande de boa parte dos fãs. Creator é uma das minhas bandas preferidas, e eu acompanho essa evolução deles faz anos, já faz tempo, desde que eu comecei a curtir. Eu conheci Creator por volta de 2004, 2005, então já faz um bom tempo que eu conheço. E sei ali dos primeiros álbuns, conforme foi passando, tem o polêmico Endorama, que muita gente não gosta. Eu adoro aquele álbum, que também foi uma fase de transição um pouco deles ali. Atualmente eles têm trazido uma temática. Hoje, eles têm uma temática até mais voltada ao cinema, assim, pra quem acompanha eles deve ter percebido que eles trouxeram alguns clipes, músicas em collabs, e eu amei, que uma é com o Dario Argento, com um filme que eu amo, Suspiria. Então, assim, se as bandas estão evoluindo, por que nós que somos fãs não podemos também trabalhar isso, trabalhar essa imagem? Hoje, o estilo metal, né, metalhead, já não é mais aquilo que começou lá nos anos 70, já mudou muito. Então, é só perceber que as coisas precisam evoluir, precisam passar por essas mudanças. E quando eu comecei a fazer esse quadro, a falar, quando eu comecei a trazer essa parte de estilo dentro do metal, foi um baque pra muita gente, porque principalmente os mais cabeça duras, eles não entendem. Eles acham que o negócio tem que ser assim, sempre é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e você sempre é assim. E não dá, gente. As coisas precisam mudar, precisam evoluir. A gente pode sim curtir metal e pode sim andar que nem uma princesa. Eu, pelo menos, gosto de me arrumar. Eu gosto de me cuidar, entende? E eu brinco porque, assim, tem muito cara que reclama, porque você é a Barbie do metal. Mas, cara, eu pego muito mais grade que esses brutamonte que vive reclamando nos vídeos, que vem choramingar aqui. Eu falo, cara, enquanto você tá chorando, as bandas estão trabalhando, estão ganhando dinheiro, estão fazendo som, a galera tá cada vez mais ganhando fãs. E é isso, a vida muda, a vida evolui, e é isso que eu também busco trazer aqui nos meus conteúdos. Quem não gostou, desculpa.
mas é o que eu penso. É dizer também para o mundo que a sua essência não tem data de validade, que você não está velha demais pro rock, você está apenas madura suficiente para carregar esse peso do estilo, da música, com uma autoridade. Ser autêntica é a maior rebeldia que a gente pode exercer agora. E como eu falei, né, vocês poderiam estar se perguntando por que da junção do metal e do hard rock no mesmo episódio, é porque eles são as duas faces da mesma moeda. Eles são o DNA de tudo que a gente entende por atitude hoje. E sabe por que eu também uni os dois? Porque normalmente nós que somos mulheres, né, no meio do metal, a gente não quer apenas ser uma... Normalmente a gente recebe alguns apelidos no meio, né, mas tem dia que a gente acorda e precisa daquela segurança que o metal, o estilo traz, mas também precisa daquele toque de diversão, e como eu usei a palavra um pouco antes do Borogodó, que só o hard rock tem, e pra gente se sentir um pouco mais magnética e vibrante. Unir esses dois mundos é entender que o nosso guarda-roupa é uma ferramenta de autodeterminação, mas também autoconhecimento, como eu já falei. E como eu falei que tudo vai evoluindo, dentro do universo do rock, várias subculturas acabaram surgindo com o tempo ali, tipo o punk e o gótico, e cada uma trazendo a sua própria estética, a sua própria história, filosofia. E essas comunidades não apenas promovem um senso de pertencimento, mas também moldam a identidade dos seus membros que fazem parte, né? O convívio em shows e festivais criam laços fortes entre os fãs, reforçando também a ideia de que o estilo é uma forma de expressão e de se conectar. O estilo de uma metalhead é uma expressão única e faz parte da sua personalidade também, né? Incorporar ali elementos do metal e do hard é uma maneira poderosa de realmente reforçar ali quem é você. E assim, eu sei que muitas perguntam, como tem um guarda-roupa assim e não sei o quê. Pense ali, comece a personalizar o que você já tem. Adiciona pets, taxas, cintos, customize peças mais antigas. Cada detalhe conta uma história e também reflete ali a sua jornada dentro da música, dentro do seu estilo. Não são apenas estilos musicais, mas são movimentos. A tendência de moda sustentável também está ganhando espaço no universo do rock. Personalizar peças vintages ou apoiar marcas que priorizam essa sustentabilidade é uma maneira de se conectar com a moda de forma consciente. Estar na moda não precisa significar comprometer os nossos princípios. E agora eu gostaria de ouvir vocês, como a sua jornada no mundo do rock moldou o seu estilo. Que experiência em shows ou festivais que marcaram a sua vida? E lembrando que eu tenho um e-book, né, que também está disponível aqui na descrição do vídeo, que é sobre estilo autêntico na fase adulta, então para quem tiver interesse eu vou deixar linkado aqui abaixo. E também fiz há pouco tempo o lançamento do meu novo e-book sobre acessórios, para quem se interessar também vai ficar linkado aqui na descrição do vídeo. E eu espero vocês no próximo episódio. Um beijo!